Ok, joia. Vamos lá. Então, começando, eu sou Eliane Neves, assessora pedagógica da Richmond já há quase 2 anos. Eu sou aqui de Minas Gerais e atendo as escolas aqui de Minas Gerais. Eu sou formada em letras, eu tenho MBA em práticas educacionais e mestrado em gestão educacional. E também a experiência, né, com sala de aula há mais de 30 anos. Na verdade, eu sou professora de formação, estou assessora, né, então a gente vai conviver aí, trocando bastante experiências ao longo desse nosso tempo de bate-papo. Né, Helena? Isso. Para quem não me conhece, eu sou Helena, eu estou assessora no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, sou Teacher Forever, sou formada em Administração e Letras, com pós em Bilinguismo, em Linguagem, amo estudar e acredito que realmente a gente tem que estudar sempre, porque tem muita novidade sempre acontecendo, estar atualizados. Só pontuando com vocês que temos coordenadores participando e a pedido dessas escolas, esse Launch Course a gente vai fazer em português, ok? A participação ativa de vocês é muito bem-vinda. Usem, vocês sabem essa ferramenta aqui em cima? Tem participantes, o chat, que vocês podem usar pelo chat, ou levantar a mão, e aí, quando a minha colega ele estiver falando, eu estou acompanhando o chat, ou vendo, ou ao contrário, quando eu estiver falando. Mas a participação de vocês ativa, e não é para ficar com dúvidas. Eu sei que temos bastantes recursos, temos professores novos, coordenadores e professores já experientes, que inclusive pode agregar na nossa fala, que também será muito bom. Let's begin! Vamos lá, então. Continuando aqui. Opa, o que eu fiz aqui? A gente tem um videozinho que ilustra, né? A gente acredita que ilustra bem o que seja o Educate, que a gente quer compartilhar com vocês. Vamos lá. A world without borders, totally connected. This is our world. This is their world. A world where speaking English is not a differential, it's essential. It's about living the present and conquering the world in a natural way. That's why, for us, it's much more than bilingual education. It's creating connections with the world at an early age to become fluent in life. Educate. Fluent, just like life should be. Ok, com isso, então, a gente gostaria de ver com vocês o que vocês esperam desta manhã, desse encontro nosso. Porque sempre que a gente vai para um encontro, a gente vai para um treinamento, para um curso, começando alguma coisa, a gente já vai com uma certa expectativa. A gente gostaria que vocês colocassem para a gente no chat, que seja com uma palavra, com uma frase, o que vocês esperam dessa manhã? Vamos lá? Só para a gente dar uma movimentada aí, com uma palavra, com uma frase, o que vocês esperam? Coloquem no chat para a gente, por favor. Learning, okay, what else? Let's go, everybody. Nothing. What do you expect from this morning meeting, teachers, please? Okay, experience, perfect. News, what else? Review concepts. Sharing ideas. News. Great, great. So, let's go. Welcome to our second day of launching course, because yesterday,
Nós vamos falar em português, eu já comecei com inglês aqui, sorry. Ontem vocês viram muita coisa, né, daquela parte teórica, as meninas falaram de muita coisa que hoje a gente vai rever alguns pontos, mas mostrando de um ponto de vista diferente, de uma forma diferente, que a gente vai abordar também alguns temas que foram vistos ontem, tá? Então, nosso tema hoje é Printed Material, lembrando que muita coisa aqui esse printed aqui no sentido de vocês também vão ter que imprimir algum material, tá? Então, a gente vai conversando isso ao longo da manhã. Aqui, então, a gente preparou o que é que a gente vai ver essa manhã, tá? Sobre o printed material. A gente vai ver tudo isso sobre a educação infantil, sobre o ensino fundamental, o ensino médio, o MyOn, que é a nossa biblioteca digital, então a gente vai mostrar os caminhos, né, de livros sugeridos e atividades para que vocês podem fazer com cada uma das unidades e um pouquinho de avaliação das rubricas, da forma de avaliar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses temas nessa nossa manhã, ok? Bom, com isso, então, a gente começa com a gente começa aqui com nossa, eu até desconcentrei aqui, desculpa. A gente começa aqui com o maternal, tá? Começando, o que é que a escola recebe para trabalhar com maternal? Então, a escola vai receber os mini posters, os flashcards, a Realia, que é muito, muito importante que seja usada sempre, sempre. O Cricut, que é o puppet que as crianças amam, se identificam muito com ele, conversam com ele. Os building blocks, tá? E para o professor, o Chromebook. Quem ainda não trabalha com Educate, é importante lembrar que o professor não recebe o livro físico, ele recebe o Chromebook. E com o Chromebook, você tem todo o material que você precisa para formular suas aulas, para ministrar suas aulas, para as avaliações. Então, tudo que você fizer, você tem no Chromebook. O que precisar ser impresso, então, tem que ser visto com a escola. E o aluno, o que o aluno vai receber? Ele vai receber o livro, né, o portfólio dele, os mini flashcards, que são flashcards do tamanho de uma carta de baralho, que são muito importantes para o manuseio deles, e o practice book, que são os livros é o livro de atividades, ok? Com isso, então, olha, só para que vocês tenham ideia, esse aqui são os mini posters que eles vão receber, né? Que todas as imagens do que está sendo trabalhado. O Cricut, que é o puppet deles, esse Cricut faz um sucesso danado. Os building blocks, os flashcards maiores, né? Que a gente usa muito, muito, porque a gente vai aguçar a curiosidade, vai instigá-los a falar, né? E algumas páginas dos livros dos alunos. Tá? Como vão ser trabalhados algumas páginas aqui. Então, esse é o maternal, tá? E para aquelas escolas que contrataram Connection e Journey, o que é isso? Isso vai variar, gente. Nós temos no Educate 3 linhas diferentes, que é o Experience, o Connection e o Journey. E qual é esse nome? Como é feita essa divisão? De acordo com o número de aulas que vocês têm por semana. Por exemplo, quem tem Experience tem 3 a 5 aulas. Quem tem Connection tem 6 ou 7 aulas. E quem tem Journey tem 8 a 10 aulas. Então, essa é a diferença. E para quem tem esse maior número de aulas, que é de 6 a 10 aulas, vai ter também esse material que é o Home Connection. O Home Connection é um material utilizado para as famílias, essa conexão com as famílias, que eles vão levar para casa e tem certas atividades, o professor também recebe para dar orientação. Mas esse é um material que deve ser utilizado em casa, ok? Então, lembrando, só para quem tem de 6 a 10 aulas, tá? Não são todos que recebem isso não, ok? Bom, continuando aqui, a gente vai para o primeiro, segundo, terceiro períodos, né? Que, de novo, o que a escola recebe? Os story cards, né, para aquela contação de histórias, onde é muito interessante que as crianças precisam muito dessa contação, criar essas histórias, essa linha de pensamento, essa criatividade neles para o desenvolvimento deles. Os flashcards, novamente, Realia, o Puppet, os building blocks e o Chromebook para o teacher. E o student aqui vai receber, então, o student book, o Cricket Tales, que são várias histórias,
com o Cricut, os mini flashcards e o practice book. Então, não vai variar muito, né, com o que o maternal recebeu. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, novamente, o Chromebook para o professor, as realias, os mini flashcards, os building blocks, os story cards, o material que o aluno recebe, tá? Só para ilustrar aqui o material recebido pelos alunos. De novo, né, os building blocks, os animais, tanto from around the world, quanto wild ones. Então, são todos... E a gente sugere que eles sejam muito utilizados, que a criança tenha aquela criatividade, mais o manuseio desse material, então aguça a curiosidade, vai levá-la a falar, e a concentração e o engajamento da criança, que é fundamental durante as aulas. O que acontece? Quando essas aulas são boas, divertidas, quando traz prazer, a criança quer sempre participar mais e mais. E o aprendizado vem consequentemente, né? Por isso, então, é importante a gente lembrar o quê? Durante o ano, nós teremos 2 livros, o livro A e o livro B. Então, nós vamos trabalhar um livro por semestre. Cada livro tem 4 unidades, ou seja, nós teremos 8 unidades por ano. No primeiro semestre, nós veremos 4 unidades, no segundo semestre, mais 4 unidades. Cada unidade terá 16 páginas, ok? Então, olha, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma unidade a 4 semanas, ou seja, uma unidade por mês, tá? De novo, o número de aulas que você vai trabalhar, o número de lições, vai depender do número de aulas que você tem na escola. E para isso, para ajudar, a gente faz, então, esse planning, que a gente até o assessor, vocês podem pedir para o assessor que ele vai compartilhar com vocês. Aqui a gente colocou, gente, só para ilustrar, com quem tem 5 aulas por semana, tá? Nós colocamos aqui, começando da terça-feira, 1º de fevereiro, 2, 3, 4, né? Começando segunda, terça, quarta, quinta. Então, primeira coisa é pegar suas aulas do semestre e colocar aqui quais as aulas que você vai ter, o semestre todinho, para que você possa ter uma real noção da distribuição dessas aulas. Então, a gente vai olhar no primeiro mês, no mês de fevereiro, então, a gente vai trabalhar com unidade 1, podendo, lógico, estender um pouquinho para março, dependendo da escola, porque tem escola que está começando agora em fevereiro, tem escola que já vai começar nos meados de fevereiro, tem escola que já começa em março, então isso tudo vai variar de acordo com o seu calendário. Tá? Que de repente a gente fala uma aula por mês, mas não quer dizer o mês fechado. Você vai do meio de fevereiro ao meio de março. Então, isso aí não tem problema. Essa distribuição tem que ser bem elaborada, por isso a gente faz esse planning. Então, a gente já coloca, olha, semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana. E a lição que você vai trabalhar. Aqui, a gente fez baseado nesse número de aulas, mas de repente... Quem tem 3 aulas por semana, vai colocar aqui 3 ou 4. Aqui eu vou ter que trabalhar a lição 1 e 2. Aqui eu vou ter que trabalhar 3 e a 4, a 5, a 6 e a 7. Então, vai depender do número de aulas. Isso é muito importante que fique claro para você. E é importante que essa distribuição seja feita agora no início. Por quê? Imagina você chegar lá em maio e falar, nossa senhora, estou na metade do caminho, ainda não vai dar tempo de terminar. Né? Então, esse calendário que esse planning que a gente sugere, é justamente para quê? Para que você tenha uma tranquilidade no trabalhar. Porque aí você vai colocar os feriados, as datas comemorativas, as avaliações, né? Então, tudo aqui a gente colocou só para servir de exemplo, né? O recesso aqui de carnaval, então a prova, então a gente já não tem aula aqui, né? Então a gente já vai vendo direitinho como trabalhar. E aqui você pode completar com a página do livro, homework, isso aí varia muito de professor para professor, então pode acrescentar uma coluna de observação, porque cada um tem um estilo de trabalho. Aqui a gente faz uma sugestão, a gente não traz nada engessado para vocês. Ok? A gente traz aquela ideia do planejamento, opa, posso ir além, ok? Bom, continuando aqui, então a gente começa com o material dos alunos. Olha o livro, veja bem que o livro é bem colorido, né? Então, trabalhando sempre essa ideia de agregar o aluno, de engajar o aluno nas aulas, aquela participação com alegria, né? A gente já começa aqui nessa primeira unidade, mostrando a sala de aula, o material que vai ser trabalhado. Acontece que você observa que você tem aqui o Sing, Point and Circle, mas as crianças ainda não sabem ler. Então, a gente tem os ícones
tá? Que são esses ícones, o Cricut sempre dando, né, o ritmo aqui, mostrando o que deve ser feito. Então, o Cricut, como eu disse, ele é, assim, muito, muito amado pelas crianças. Então, é importante que os professores, desde o início, mostrem para os alunos o que eles devem fazer, o que eles vão fazer naquela lição. E logo no início do livro, esses ícones já são mostrados, tá? O que eles vão fazer, agir, circular, colorir, né? Que aqui o professor também deve trabalhar muito com as crianças, como é a educação infantil, né? Muito com o TPR, que é o Total Physical Response. Muito gesto, expressão facial, expressão corporal, que isso ajuda muito no aprendizado, ajuda muito na ilustração. Porque aqui a gente está falando de quê? A gente está trabalhando agora com a aquisição de linguagem, que é diferente dos tempos lá, que muita gente estudou, onde a gente fazia o aprendizado. Como que era o aprendizado nosso, né? Eu vou falar nosso aqui, meu e da Helena, né? Que umas Helena já somos assim, umas coroas jovens, né, Helena? Mas no nosso tempo a gente trabalhou com aprendizagem. Como é que foi isso? A gente trabalhou hoje os pronomes pessoais, amanhã o verbo to be, depois de amanhã o presente simples. Quando que a gente usa o presente simples? Não foi assim que a gente foi trabalhando esses blocos. Agora a gente está trabalhando, a gente está sugerindo, querendo trabalhar a aquisição de linguagem. Como que a aquisição é feita? Como nós aprendemos não, nós adquirimos a nossa língua mãe. As pessoas à nossa volta, nossos familiares, pais, tios, avós, né? Os amigos, sempre conversando com a gente, com a criança. E a criança começou, então, assimilando no início e começou, então, a produzir pequenos vocábulos, pequenas expressões, até que conseguiu se comunicar. E é essa a nossa proposta aqui com o Educate. Que a gente já traga para os alunos, conversando com eles, que no início vai ter um misto, sim, de português e de inglês, mas a criança se acostuma muito fácil, a criança entende. E com, mais uma vez, o Total Physical Response, com as imagens que a gente tem, a gente vai trazer a criança para se engajar nesse mundo da língua. Ela vai conseguir assimilar tudo isso e vai produzindo o que é falado. E para trabalhar esses ícones, para trazer para as crianças assimilarem esses ícones, a Helena tem, não é, uma experiência que eu gostaria muito que ela compartilhasse com a gente. Helena, por favor. Claro. Gente, assim, o bem gostoso do nosso trabalho é que a gente tem a criatividade, o céu é o limite. Então, eu vou compartilhar o que eu vi algumas teachers da educação infantil fazer. Quem aqui trabalha com o nosso lindo Cricut? Quem trabalha com educação infantil já? Pode colocar no chat. A ideia... Ninguém trabalha com educação infantil aqui? Acho que temos teachers da educação infantil, primeiro aninho. A Isabela. Isso, teacher Isabela. Ok. A Bruna, a Jéssica. Temos mais teachers aqui. Coordenação. A ideia que eu vou compartilhar pegou muito bem. Os ícones, como a nossa colega Eli já pontuou muito bem, tem muito a ver com TPR, Total Physical Response. For example, circle. Cricut is asking us to circle, color, connect the dots, and look, listen. O que uma teacher fez? Ela fez um memory game, porque vocês podem ter acesso aos ícones, ampliar desde que não perca a configuração e criar com eles, nestas primeiras semanas, um memory game. Ah, e a outra parte do memory game? Desenhada. Né? Como que eles entendem, né? O circle com o Cricut escrito circle, já faz parte do letramento, e do outro lado da cartelinha do memory game, um circle, feito pela criança. Um listen, eles podem desenhar um bonequinho, um listen. Look, eles podem desenhar two eyes. O memory game foi um sucesso. Cada um fez o seu, levou para casa e brincavam em casa, brincavam entre eles no corredor, porque nós queremos também o inglês, né, de interação, que aconteça fora de sala de aula. Então, o memory game ganhou vários pontos e a teacher compartilhou comigo, eu assisti a aula dela com esse memory game.
Foi muito legal. Fica a dica do Memory Game. Outra teacher também ampliou um pouquinho o ícone e fez palitoches dos ícones. E aí, o nosso amado helper, quem já trabalha comigo sabe o quanto eu acho importante termos a rotina e um helper na sala de aula. O helper fica responsável de levantar o palitoche do que o Cricket está pedindo para fazer. Imagina que legal, tudo que o helper está aprendendo naquela aula, porque ele tem que se virar com todos os palitoches, porque a gente faz palitoches para todos os ícones, e ele levanta o palitoche. Eu tenho só o palitinho aqui, e aí eu vou pegar e vou botar num palitinho. Aqui o meu ficou enorme, porque eu peguei uma agendazinha, mas ele é um pouquinho menor. É a ideia do palitoche, do TPR e o Memory Game, que eu gostaria de compartilhar, de ter visto acontecer. E realmente o que eu digo, o aluno incorporou. Hoje, esses alunos que tiveram essa experiência inicial de brincar com os ícones, eles olham lá no book, como ele mostrou naquela imagem, aparece lá no book o que o Cricket está pedindo, ele já sabe, e ele não lê. Gostaram da ideia do palitoche ou do Memory Game? Ah, Helena, que trabalho fazer um Memory Game. Eu garanto que é um trabalho que vai dar resultado, ok? Let's move on, Eli. Ok, vamos lá. Bom, dando continuidade, então, outra coisa importante que tem que ser muito considerada são as essential questions. Então, cada lição vai ter uma questão norteadora, como nesse caso aqui, a gente vai trabalhar o quê? How do we greet each other? Então, aqui, olha, os meninos, a teacher já vai chegar, cumprimentar os students cumprimentar uns aos outros, o Cricket também vai cumprimentar. Então, uma coisa que a gente vai observando, que cada unidade, ela tem aquela pergunta norteadora. Why do I need some school supplies? Então, cada um a gente tem uma pergunta norteadora que a gente vai ter em mente. Eu vou começar a aula tendo aquela pergunta e vou terminar. Eu consegui, eu alcancei meu objetivo. Os alunos conseguem fazer isso? Então, isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, no nosso planejamento. E para planejarmos, nós temos também o Scope and Sequence, que é fundamental para que você saiba onde você quer chegar, onde você vai, o que você precisa fazer. Então, olha, para a unidade 1, você tem qual é a essential question aqui? What do I learn at school? Então, a gente vai aprender tudo sobre What do I learn at school nessa unidade 1. E ela é subdividida em semanas. Olha, semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Então, em cada semana, eu tenho aqui os objetivos da minha aula, né? O que os alunos serão capazes de fazer. O CLIL Understanding, que vocês viram ontem um pouquinho sobre o CLIL, né? Porque é o conteúdo que você vai trabalhar nas outras disciplinas e as disciplinas com o conteúdo, né? O Key Vocabulary, que é qual vocabulário que vai ser visto nessa unidade, o que eles vão aprender nessa unidade, nessa aula aqui, né? Nessa semana, desculpa. O Key Language, quais são a Receptive Language e o Productive Language, que eles vão trabalhar nessa primeira semana. Então, cada semana você tem separadamente o que é que você vai trabalhar aqui. Então, quando você faz o seu planejamento, você já tem em mente o que vai ser trabalhado aqui. Quando você planeja sua aula, opa, na aula de hoje, eu tenho aquele guidance, como é que eu vou começar? Que a gente começa sempre, né? Com a musiquinha, com as crianças, que elas precisam estabelecer aquela rotina, também é muito importante. Então, como é que eu vou começar? Como é que eu vou seguir? O que eu vou usar? O material que eu vou usar? Então, o Scope and Sequence, ele te dá toda essa orientação do que deve ser trabalhado em cada uma delas. Aqui a gente está com Kids 2A, quer dizer, a gente trabalha no Kids, né, que é educação infantil, segundo período no livro A, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Agora a gente passa, então, para os anos iniciais. Passando para os anos iniciais, a gente tem aqui o que a escola recebe. A escola vai receber os flashcards, a Realia e o Educational Building Sticks. Aqui não são mais os Building Blocks, e sim os Building Sticks. E o aluno vai receber o quê? O Student Book e o Cross Curricular Book, que é o livro de CLIL de atividades dele.
ok? Então, olha, observando aqui mais uma vez, a gente tem aqui a diferencial, o building stick são esses aqui. Essa parte aqui que vai separando toda, que cria globo, cria cerquinha, cria um tanto de coisa com esses sticks, ok? Os dices, né, que aqui para os dice, né, que aqui a gente vai colocar, né, numeração, matemática, formatos, a gente tem muita coisa para trabalhar com eles. Essas frutas, gente, são muito interessantes. Elas são separadas com velcro, ok? Então, aqui pode tirar uma parte, pode cortar, tirar a casca, juntar, separar. Então, aqui a gente tem N coisas para fazer com essas frutas. E a alimentação, você tem sanduíches, tem cookies, tem várias coisas aqui que são trabalhadas com esse food. E a caixa registradora, né? Que lá, quando chega, por exemplo, lá no quarto ano, né? Aqui eu lembrei do quarto ano, mas até antes você começa a trabalhar com dinheiro. A gente tem experiência, inclusive, de uma professora que fez um mercado em sala, né, Helena? Como é que ela trabalhou com as crianças? Essa experiência foi sua, Helena. Compartilha com a gente novamente, por favor. Então, quando ela fez um supermercado, criou com eles os dinheirinhos e trabalhou a key language, os chunks que eles tinham que vir para comprar as coisas. Então, não vi português nessa aula, onde os alunos foram preparados, chegavam, tinha o caixa, tinha as coisas para comprar no supermercado e alguns eram os compradores. E foi muito lindo. E bem em cima do pilar, né, que ontem as meninas exploraram super bem, experiential learning. Eles estavam fazendo compras no supermercado. O preço da cenoura, o preço, e tá aqui o dinheiro e o troco. Muito experiential learning, foi uma aula toda no supermercado. E houve muito aprendizado, foi na prática mesmo, foi assim fantástico, porque tem, né? Vocês têm todos esses recursos para realmente o experiential learning acontecer. E isso vem também, né, nesse caso específico, do aprendizado de lidar com o dinheiro também. Né, a importância de ter, de fazer o cálculo, de economizar, de usar o que tem, né? Então, tudo isso envolve, né, quando a gente fala das competências do século XXI. Então, as aulas, elas estão muito além simplesmente das aulas de inglês. A gente envolve, né, muitos outros fatores aqui nessa formação do cidadão. Porque a gente está trabalhando agora com a formação. Então, a gente tem muitos aspectos para serem trabalhados, né? Então, aqui mais uma vez, o material. E agora a gente vem para o livro dos alunos. Novamente, assim como nos anos da educação infantil, aqui nos anos iniciais nós teremos 2 livros novamente. Um para o primeiro semestre, outro para o segundo semestre. Novamente, cada livro terá 4 unidades. Então, nós teremos 8 unidades a serem trabalhadas durante o ano. Só que aqui, nos anos iniciais, os livros, as unidades não terão mais 16, mas sim 10 páginas, tá? Então, olha, e cada material, cada unidade, novamente, deverá ser trabalhada em 4 semanas, né? Então, novamente, é uma média de uma unidade por mês. E, mais uma vez, a gente terá as 4 essential questions, né? Que nós temos aqui, só para mostrar o início de cada livro, a gente tem, né, as 4 unidades, a essential question, que é o título de cada uma no caso, né? What can you do on a field trip? How different are city and country living? Why are hobbies important? And how can we stay healthy? Dentro do material, dentro do livro, a gente tem também o self-study, que é o quê? São as atividades que devem ser feitas, né? As atividades de fixação. O glossary e os stickers que são utilizados dentro do self-study. Né? Então, cada livro a gente tem esse material separado. Lembrando que o início de cada unidade, a gente tem essa double spread page, tá? Aqui, a gente vai inserir todo o vocabulário utilizado na unidade. Aqui é o momento da gente explorar, né, as expressões, o vocabulário. Então, tudo que vai ser usado aqui, a gente introduz nessa double spread page. Daí a importância de, na hora de planejar a aula, conhecer toda a unidade. Que muitas vezes a gente vai ver que o aluno não é uma
tábula rasa, ele já traz muitas experiências. Muitos alunos já fizeram curso de inglês, ou tem a família que fala inglês, ou já viajou para o exterior, quer dizer, eles vão trazer muitas experiências que muitas vezes põem a gente de saia justa, né, gente? Quantas vezes as crianças já nos colocaram de saia justa? Opa, a gente tem um joguinho de cintura aí, e aqui é a hora de explorar tudo isso, porque no decorrer da lição você vai fixar aquele vocabulário, aquelas estruturas que foram mostradas aqui nessa double spread page, né? Que aí, olha, como eu disse, são 10 páginas. Começam com aquelas duas, e depois a gente tem reading, a gente tem listening, a gente tem o trabalho, né, o speaking, que vai trabalhar de 2 a 2, a gente tem o writing, a gente tem o reading. Então, todas as 4 habilidades serão trabalhadas dentro de cada unidade. Lembrando que o estudo já foi feito e comprovado que quanto mais jovem, menos tempo de concentração. Então, o que que acontece? A gente precisa de variar as atividades dentro de um mesmo conteúdo. Por quê? A gente consegue a concentração deles por mais tempo. Essa atividade, por exemplo, primeira atividade aqui, né, que eles têm a descrição dos animais que eles viram lá, e eles vão lá no final pegar os stickers, né, ver que animal é esse e vai colar direitinho aqui. Opa, é uma atividade que demandou um certo tempo. Depois eles já vão falar dos animais, vão chegar aqui. Então, eles vão variar a atividade, mas lembrando sempre do mesmo conteúdo, sempre lembrando, fixando o nome daqueles animais que foram vistos, fixando as estruturas, mas em atividades diferentes, que não façam que fique enfadonho, que fique chato cada uma dessas atividades, né? Mudando aí, então, para o self-study. E logo após a unidade, você vai ter aqui as atividades que eles vão fazer, os exercícios de fixação. E a gente sugere que no início essas atividades sejam feitas em sala com eles, mostrando como fazer, porque a gente vai criar autonomia. Então, para criar essa autonomia, dependendo da idade também, né, gente? Que a gente tem que ter o bom senso aí de ver com a idade da criança que a gente está trabalhando. Então, quando a gente trabalha com eles, como o exemplo, o professor sendo o exemplo daquela formato de trabalho, então isso é muito importante, a gente vai criando autonomia que mais tarde já conseguem pegar e trabalhar com naturalidade, sabendo como, sabendo o que fazer, né? Aqui a gente tem também o glossary de cada unidade, olha, unidade 1, 2, 3. Então, a gente sugere sempre que para criar autonomia, quando eles vão fazer os exercícios, né, que te pergunte o que é, vamos voltar lá no glossário, vamos consultar? Então, é importante o que? A gente criar neles esse hábito. Por quê? Que isso sendo criado no inglês, ele vai trabalhar com todas as outras. Aquela autonomia de buscar a resposta do que ele procura, de saber pesquisar, de saber onde buscar. Eu estou fazendo na hora que está fazendo, né? O aluno fazendo o exercício, ele está fazendo, surgiu essa palavra, opa, a gente já viu essa palavra. Ao invés de pegar, não sei, deixo de fazer, não sei o que é, passo por cima. Não, ele tendo o hábito de voltar lá no livro, eu já sei onde eu vou procurar, tá? Eu vou buscar, eu vou achar esse resultado. Então, a gente está buscando o quê? A gente está criando autonomia, a gente está levando o aluno à sua independência. Então, a gente sugere que ele seja bastante utilizado também, ok? E os stickers, como eu disse, em cada unidade você vai ter os stickers, né? Aqui a gente colocou o exemplo da unidade 1, da unidade 4, que eles vão trabalhando e vão, né, buscando aqui os stickers para colocar. E essa, gente, saibam, é uma atividade que eles amam. Vir aqui, buscar esses stickers e colar aquela coisa, a gente tem que trabalhar muito, orientar bastante, que muitas vezes, daquela ansiedade de colocar, de responder, eles fazem a confusão, cola esse negócio no lugar errado, e aí depois arruma para arrancar, não tem jeito, e eles mesmos fazem. Então, a orientação, a calma, o planejamento, isso tudo faz uma harmonia boa na aula, e aquela coisa de querer sempre participar mais, sempre, né, trazer mais a participação. E, mais uma vez, a gente tem aqui o Scope and Sequence, que aqui a gente está falando, olha, do Young aqui, que já faz anos iniciais, o terceiro ano, livro A, ok? Então, olha, de novo, a gente tem aqui na primeira semana, What can you learn in an insect museum? Né? Depois, Why are there different rules in the places we visit? Então, olha só, regras nos lugares que a gente visita, a gente está trabalhando comportamento, né?
O que que eu posso aprender? A observação no museu. Então, tem coisa aí que não está muito direta, ela está nas entrelinhas. Então, é a coisa que a gente vai trabalhando com os meninos. E nosso planejamento é fundamental. Por quê? Muitas vezes a gente trabalha isso aqui num projeto com as outras áreas. Uma visita a um museu, por exemplo. Será que na minha cidade eu tenho um museu que eu posso combinar lá com a professora de ciências, que a gente vai fazer uma visita? Então, aqui a gente está trabalhando isso aqui, que a professora de ciências está trabalhando isso também. Como que a gente pode fazer um trabalho conjunto? Né? A gente está trabalhando as regras aqui. Então, essas regras vão se inserir em que outro conteúdo que eu posso fazer um trabalho conjunto? Que pode ser 2, 3 ou 4 disciplinas, né? E a Helena colocou aí realmente no chat, a gente pode fazer um tour virtual por um museu, muitas vezes você tem como projetar essas coisas em sala de aula. Espelhou lá, projetou, então você consegue trazer os alunos engajados e você vai mostrando, explorando tudo aquilo com você. Se você não tem, né, um museu na cidade, um lugar interessante para visitar, pode criar alguma coisa através do virtual. Obrigada, Helena, realmente é uma coisa que enriquece muitas aulas. Uma coisa que você tem aí você tem na plataforma, né, que vai ser no Chromebook do professor, é esse certificado. No final do ano, você pode imprimir esse certificado. Conforme eu disse, não tem nada impresso. O professor tem todos esses recursos no Chromebook, mas ele pode olhar tudo isso e a escola pode imprimir todo esse material. Então, chegou o final do ano, vai depender muito da característica da escola, da filosofia da escola. Tem escola que gosta de encerrar o ano com os pais fazendo uma pequena festinha, um pequeno evento, ou uma feira, uma demonstração, que seja. Então, a escola vai fazer, vai entregar os certificados. Ah, não, tem escola que prefere fazer certificado só com os alunos em sala. Ah, isso vai depender da série. Então, a gente tem esse recurso, então, desde o início, que vamos pensando aqui, como é que a gente vai fazer esse encerramento? A gente tem isso. Então, tudo, mais uma vez, gente, a gente cai no planejamento, né? Depois, olha, observe aqui, quando eu falei na integração do conteúdo, você tem tudo isso aqui, tá? Esse material que vai te mostrar com que disciplinas você pode fazer projetos, com que disciplinas tem a ver o que aqui. Então, nessa primeira unidade do What Can You Do on a Field Trip, você vai trabalhar com ciência, geografia e história, tá? Nessa primeira unidade. Na segunda unidade, né, já te mostra as páginas direitinho, você vai trabalhar com geografia, matemática. Já na terceira unidade, olha, você trabalha com educação física, línguas e artes. Olha só, gente, então aqui já te mostra, te dá uma ideia de como você pode trabalhar e com quem você pode trabalhar. Mas, de repente, você tem mais criatividade e pode ir além. Né? Como a Helena usou a expressão que eu gosto muito, o céu é o limite. Então, quando a gente usa essa criatividade, a gente traz os colegas para perto da gente, está aí a união. Né? Com essa união, a gente mostra essa unidade, desse crescimento conjunto. E isso é muito importante, ok? Então, olha, outra coisa que você precisa para o seu planejamento é esse alinhamento da BNCC com cada unidade. Então, cada livro. Com cada livro, você tem aqui as competências gerais da BNCC, você tem separadinho aqui a competência e em quais unidades elas vão estar presentes. Elas serão desenvolvidas, né? E as habilidades da BNCC, que estarão aqui com todos os descritores aqui, né? Em qual semana, onde que você vai ver isso. Isso também é muito importante, visto que todo o material já foi criado, alinhado à BNCC. Então, tudo isso que a gente fala, dessas competências a serem trabalhadas, do Clio Project, então, tudo isso, ele já está alinhado com a BNCC. Então, todo o desenvolvimento levando à formação de um cidadão mais consciente, de um cidadão que vai poder contribuir para o seu país, a sua cidade, o seu planeta, a sua família, né? Que é isso que a gente está trabalhando. A gente precisa parar de reclamar, né, do país e começar a formar cidadãos melhores para trazer melhoria para a gente, né? Que reclamar não adianta, reclamação sem sugestão, né? Por aí? Vamos lá, então. Bom, outro recurso que a gente tem são as receitas. Lá no Teacher's Resources, você vai observar, que aqui a gente colocou o Teaching, né? Mas é o Teacher's Resources, você vai observar que você tem as receitas. Aqui a gente tem da água saborizada e da salada da Ladybug. Gente, essa salada faz um sucesso que vocês não têm noção. Os meninos são apaixonados.
Agora, como é que eu vou trabalhar com isso, Eliane? Bom, isso aí você pode fazer uma feira na escola, né, ou na própria sala de aula, levar os alunos para o ambiente fora, pede que eles tragam material e façam em sala de aula. Você pode fazer numa aula com todo mundo, ou pode separar em grupos, tá? Esse grupo vai fazer a água saborizada, o outro grupo vai fazer a Ladybug, o outro grupo vai fazer... Tem várias receitas. Ou não, a gente tem escola que tem aquela, como é que falo? Aquela união com os pais, com a família, e tem uma aula que é feita remotamente. Então, manda esse material para casa, olha, nessa aula remota, a família vai fazer, né? E a gente, o professor, está orientando aqui. Então, gente, o filho vai ensinar aquele vocabulário para os pais. Então, vai ter todo um engajamento mesmo, né? Essa palavra eu já usei 17 vezes hoje, mas vai mais uma, né? Engajar a família, cooperação da família, todos juntos, e a família observando, a família sentindo, fazendo parte do crescimento, da educação do filho. Então, isso, gente, de novo, a criatividade, o céu é o limite. Então, eu posso fazer isso em parceria com a professora de ciências. Ah, vai ser não, vai ser com a professora de artes. Ah, não, vai ser com as duas. Então, quer dizer, como que isso é feito? Tudo depende do planejamento. E cada escola tem seu assessor pedagógico, seu assessor vai te ajudar muito nessa discussão. Discute com ele, veja direitinho como planejar isso. Sentou naquela aula, daquela reunião de planejamento, de organização, sente com o coordenador, com o assessor pedagógico e vamos ver quais ideias que a gente tem, né? Então, de novo, sugestões que a gente tem para você trabalhar, para você observar que você não precisa ir buscar nada muito longe, não. Você tem tudo aí, né? Todas as sugestões para você trabalhar, para fazer aulas criativas, aulas dinâmicas com seus alunos. Olha só, mais um que você tem lá no Teacher's Resource. Você vai fazer, olha aqui, esse mushroom de um egg carton, tá? Cortou aqui direitinho, vai usar tinta, aula de artes aqui novamente, tá? Aqui, olha, os games. A gente tem um jogo de damas aqui que a gente fez com tampinha de PET e tampinhas de garrafa. Olha só a criatividade aqui, mais uma vez, né? Que a gente pode, a gente tem escola que faz essas coisas, por exemplo, para Dia das Crianças, a gente vai fazer isso para doar para algum orfanato, alguma coisa assim. Não sei. Aí, mais uma vez, criatividade. Ah, não, é só para a gente jogar mesmo. Não sei. Quer dizer, cada escola tem sua filosofia, suas ideias, e vamos ser criativos e vamos trabalhar e fazer, como a gente falei, como eu falei aqui, né, com essa ideia de doação também, a gente está trabalhando o quê? A ajuda ao próximo aqui, a gente enxergar, né, além dos nossos muros. Então, isso aí, gente, criatividade é a palavra de ordem, tá? E para isso, então, a gente trouxe só como exemplo, mais uma vez, de um trabalho aqui, tá? Só para vocês verem, na hora de associar a unidade com os objetivos de uma aula. A gente pegou o exemplo aqui para vocês. Nessa primeira semana, a gente tem o que aqui? A Essential Question, né? Que é o What Can You Learn in an Insect Museum. A gente tem dois objetivos aqui que a gente vai trabalhar nessa aula. O que é que vai ser? Learn interesting facts about different insects e describe some insects and learn their characteristics. Tá? Então, esses são os objetivos que a gente vai trabalhar nessa aula. Ok. Para isso, então, quando a gente abre o nosso material lá no Chromebook, ele vai aparecer assim para você, tá? Aula, aqui você tem, olha, a unidade 1, tá? Semana 1, aula 2, tá? Então, vai aparecendo direito separadinho para você. Essa é como aparece lá no Chromebook. Só que eu fiz um recorte aqui, senão não daria para ler. Então, quais os objetivos aqui? Tem um daqueles objetivos que eu falei, tá? E aqui, olha, a gente vai usar o quê? Até os building sticks, olha só. Já te falo o que você vai usar aqui. Então, qual que é o material para essa aula? A gente vai usar o Guess Who e That's Me, né? Que tem os cards do Guess Who and That's Me, que está lá na área do Teacher's Resource, lá na plataforma, que vocês vão ver bem detalhadamente amanhã. E aqui a gente tem as atividades, que a gente vai usar o quê? Os building sticks, o fact file, né? Os cards que a gente falou aqui. E você vai resolver, se pode ser o quê? Esses cards vai ser um por grupo, né? Ou vai separar quanto grupo aqui, esse grupo vai ser de 2, de 3, aí você vai definir de acordo com o número de alunos que você tem, tá? E a preparação que você tem aqui, você precisa o quê? Imprimir esses cartões, né? O That's Me, e cortar o fact files. Então, te falou a preparação da aula aqui, tá? Te deu o norte aqui. Tá? Muito bem. Então, olha, esse aqui são os fact files que você vai precisar imprimir,
que está lá no recurso do professor, mas você precisa, ele não está prontinho, então imprime com antecedência. De novo, planejamento é a palavra de ordem, tá? Então, olha, imprimiu? Cortou direitinho tudo aqui, muito bem. Lembra lá? É um por grupo? Como é que foi o grupo? Vai ser um por cada dupla? Aí você define a melhor forma de trabalhar, porque a gente precisa conhecer a nossa turma. De repente, a gente tem 2 turmas de terceiro ano, porém, a turma 1, ela é super agitada, animada, que os grupos têm que ser menores. A turma 2 é lenta, devagar, eu preciso juntar mais gente para animar mais um pouquinho. Então, conhecer também os nossos alunos, fundamental. Né? Na hora de dividir o grupo, tem aquele espoleta que vai ajudar aquele que é mais tímido. Nossa, gente, nosso trabalho não é simples, não, mas nós escolhemos e vamos fazer com muito louvor, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Agora eu tenho o That's Me, que eu também precisei imprimir para cortar, tá? Então, no Guess Who aqui, eu vou trabalhar o quê? Com Guess mesmo. Eu já estudei todo lá, eu já vi a característica dos insetos, já fiz as atividades lá com os stickers que descreveu. Então, eu já aprendi a falar todas essas partes aqui, quem é quem. Então, eu vou descrever os insetos e depois eu vou pegar o That's Me aqui, olha. Ah, olha, acertei, não acertei. Então, aqui a gente vai trabalhar o quê? Com a curiosidade, com suspense, com o mistério. Será que é esse? Será que não é? Então, cada né, turma vai trabalhar de um jeito, no caso aqui, associado com o Fact File, que eles vão descobrir cada um aqui, né? Que eles já trabalharam muito isso lá. Então, vocês podem notar que a gente, mais uma vez, são atividades variadas em menos espaço de tempo, para manter o aluno concentrado, manter a atenção de todas essas atividades. Então, aqui, a gente trouxe apenas um exemplo, mas, quer dizer, vocês têm várias atividades lá na LMS, que é lá na plataforma, que aí vai o quê? De conhecer o material. Amanhã vocês vão conhecer mais um pouquinho, mas é importante que vocês entrem, conheçam o que tem de cada unidade, para quê? Para fazer aulas bem dinâmicas, bem divertidas. Ok, gente? Até aqui. Alguma pergunta, alguém, né, que tem alguma experiência que possa aumentar ou compartilhar a experiência que teve, alguma coisa que possa ser comentada? Como é que está até aqui? Podemos passar para frente? Ô, gente, aqui, olha, vocês estão muito quietinhos aí, quando a turma, né, na sala de aula, o aluno não participa, fica lá todo mundo danado da vida, né? Ninguém fala nada. Vamos lá, teachers? Tudo ok? Então tá. Então a gente vai dar seguimento, tá? Então aqui eu passo a palavra para Helena. Então, gente, eu sempre falo sobre o guidance, que foi o que a gente fez lá no começo. A gente dividiu essa manhã em segmentos. A Eli falou da educação infantil, do Fundamental Anos Iniciais, e eu vou dar sequência. Primeiro eu vou fazer umas perguntas aqui para dar sequência para a gente chegar nesse ponto. Até o 5º ano, são quantos livros no ano? Please help me. Pode ser no chat ou pode falar. Vamos acordar. Até o 5º ano são quantos livros? São 4, 2 de Student's Book e 2 de atividades? Ó, nós temos livro A e livro B, certo? Desde a educação infantil até o 5º ano, ok? Agora eu fiz essa pergunta só para entendermos que quando eu começo o 6º ano, muda esse esquema. Eu não passo a ter livro A e livro B, e a nossa formatação é modular. Eu começo a ter módulos. E esses módulos têm, cada módulo, 6 unidades. Importante isso, porque aqui, dependendo do contrato que a escola tem com a Educate, eu posso usar 3 módulos no ano, como 4 módulos no ano, e isso são combinações individuais de cada escola. No modular, do 6º até o 3º ano de ensino médio,
A gente tem em cada módulo 6 unidades, sendo que as unidades ímpares, elas, como mostra ali, trabalha ciências naturais e humanas, artes e tem esses projetos. E é muito importante essa interdisciplinaridade. Até conquistar um professor desta área para fazermos um projeto juntamente. Eu tenho visto projetos maravilhosos. E as unidades 2, 4 e 6, ou seja, as unidades pares, trabalham linguagem, pura linguagem. Communicative Skills, Reading and Writing. Importante ter essa visão, que até o 5º eu tive o livro A e B, e depois do 6º ao 3º será modular. Ok? Ter essa ideia de que muda o formato que o aluno recebe o material físico, e aqui nós estamos falando de recursos impressos, e também essa mudança de mindset no trabalho do professor, e o assessor vai dar todas as explicações no planejamento, que é o nossa bússola, eu digo, ok? Lá nos módulos, nós também temos o nosso famoso, nossa Bíblia, nosso oráculo, que está no Teacher's Guide, que é o Scope and Sequence. Como vocês veem, o Scope and Sequence tem a Lesson, a Essential Question, e aqui passam a ser mais Essential Questions, tudo que eu busco de entendimento, objetivos, desenvolvimento de língua e as áreas que eu estou trabalhando, detalhadamente. De novo, Helena, eu estou trabalhando essa parte linkada a um planejamento muito fechadinho. PDCA. Eu planejo, eu faço, eu checo e eu atuo. Eu replanejo, eu faço de novo, eu vou checar se os meus objetivos estão sendo atingidos, porque eu tenho vários objetivos. E aí a gente vai sempre nesse processo que ele é um movimento muito gostoso, porque o que nós todos aqui buscamos é o resultado desses alunos com o Educate. E o resultado vem, e nós somos os líderes desse processo. Aqui temos uma visão dessa estrutura de lição, com várias imagens e as essential questions dessa lição. Elas estão pequenininhas ali, a gente botou maior, e a essential question é para trabalhar the 21st century skills as critical thinking. Why do I need to speak English? Não é uma reflexão boa? Não temos que pensar o quanto até o que a BNCC nos propõe, o inglês como língua franca, que une os povos, o quanto é importante essa reflexão, porque às vezes a gente vê o aluno, para que eu estou aqui? Então, a gente vai além até do bilinguismo, da língua inglesa, né? Nessa aquisição de linguagem, de trabalhar essas competências necessárias para ele, de ser crítico, de ser proativo, de ser colaborativo, porque os projetos que a gente busca interdisciplinares, eu trabalho a colaboração. Então, os módulos são muito ricos. E é lógico que a gente vai aprendendo step by step how to work with them. Repetindo propositalmente, nas lições 1, 3 e 5, é a hora de trabalhar projetos. Ciências naturais e humanas, academic skills, arts e economics of life. Vi trabalhos de artes junto com a professora de artes maravilhosos. Vi trabalhos de ciência junto com o professor de ciência maravilhosos. Então, é fazer parcerias. É o programa, mesmo eu sabendo aqui que tem o pessoal do Dom Feliciano, que é no contraturno, mas trazer esse professor do currículo para também estar conosco, conhecer o que a gente faz de manhã ali. Isso é muito importante. Ninguém tem mais gavetinhas. Não é de manhã uma coisa e de tarde outra coisa. É tudo uma coisa só. Tudo junto e misturado de uma forma linda. Essas figuras aqui, eu quero a opinião de vocês. Se na Lesson 2, o que me remete que esse material traz, que é muito importante para o bilinguismo? O que essas imagens trazem que mostra? Olha lá, vamos olhar essas imagens, gente. Imagem é vida. Eu sou the flashcard teacher forever.
A imagem é muito poderosa. Me ajudem. O que remete a vocês que tem nesse material que as 4 bolinhas aqui de imagens me trazem? Help me. O que traz? O que tem ali? Diferentes ambientes em outros países. Perfect. What else? Olha lá, aquele pessoal ali investiga, as 2 crianças ali, olha o que eles estão fazendo com a teacher. Isso aí, perfect, multiculturalidade, interações multiculturais, perfect. E é isso, gente, trazer, tipo, eu posso conversar com um indiano em inglês, com um japonês, o mundo todo na proposta de língua franca. Perfeito. Muito obrigada pelas contribuições. Vocês mostraram o que a gente realmente queria. Repetindo que nas lições 2, 4 e 6, aí sim é desenvolvimento de língua. E aí eu trabalho reading, listening, speaking and writing, sempre lembrando que o input é reading e listening, e o output vai ser writing e speaking, ok? Então, isso eu preciso dar um input consistente, robusto, e a gente já vai falar do reading e do nosso Mayon, e também bastante listening, para ter o output consistente, que a gente vem com o writing e a fala. Uma estrutura de linguagem prática e bem estruturada com suas funções. E, again, a palavra que vocês trouxeram, a exploração multicultural de temas interculturais e multiculturais. Perfect. Thanks for your participation. Aqui é só uma visão, gente, da reading section do Student Book, que você espelha pelo Chromebook, você vai poder espelhar com o aluno e fazer um trabalho bem consistente. E essas sessões de leitura estão na LMS. Só nos situando, ontem vocês viram teoria, né? Quando ele mostrou para a gente ali todas as reálias, a gente trabalhou um dos pilares, que é Experiential Learning. Aí é uma das teorias que as nossas colegas mostraram. Hoje a gente está vendo todos os recursos impressos e amanhã é o dia de se debruçar em cima da LMS, que tem todos esses recursos. E com o seu login e com a sua senha, você vai poder usar tudo que tem lá na LMS, ok? Dando sequência aqui, dentro do material dos módulos, é muito importante esse arcabouço que eu chamo do processo de escrita. Esse processo, ele fortalece a fala, o writing é um output, como a Helena já falou, mas esse arcabouço segue uma análise. O tema que a gente vai escrever é esse. Ele está lá nos módulos finais, mas esse arcabouço serve, inclusive, para 4º e 5º ano, se eu já quiser dar uma estrutura e um arcabouço para uma composition, né? E aqui eu sei que tem colegas da área de redação na língua mãe que podem até contribuir, porque a gente precisa de um arcabouço para escrever. Concordam as meninas aí de redação da língua mãe? Ok. Jéssica é a nossa professora de redação na escola, Eli. Então, me corrija se eu estiver errada, Jéssica. A gente está aqui fazendo juntos. Esse arcabouço para escrever no inglês e também na língua mãe, eu analiso. Então, eu posso pedir uma ideia. Amanhã a gente vai falar sobre inteligência artificial. É um tema lá do Red 4. E eu posso fazer um brainstorming com eles, de botar várias ideias no quadro, porque se eu tenho do que falar, eu vou saber escrever melhor. Eu assisti uma aula ano passado, onde ficamos meia hora, a teacher ficou com eles, e dava de notar quem contribuiu e quem realmente pesquisou sobre inteligência artificial. E o quadro ficou cheio de ideias, estando como está ali na fase de brainstorming. Aí, depois disso, eu organizo essas ideias com a contribuição da Maria, do João, da Joana, da Flávia, da Alessandra,
de todos que contribuíram, organizo. Nessa organização, eu sempre sugiro também uma modelagem da teacher ou do teacher, porque quando eu modelo, um aluno que está ainda muito começando a escrever, substituirá algumas palavras da minha modelagem. Um aluno que já escreve há mais tempo, só vai pegar como modelo. E um aluno que gosta já de escrever, já escreve com mais desenvoltura, ele vai só olhar aquele modelo e vai fazer algo completamente diferente. Mas a modelagem é importante, também nos anos iniciais. Aí eu faço um drafting, uma edição, publico e acesso. Pontuo aqui o writing process, porque eu também preciso incluir na nossa avaliação o esforço da escrita desse aluno, sempre pensando de que a nossa avaliação seja o mais justa possível. Ok? Esse arcabouço é bem importante e ele está lá, como na LMS e no material dos módulos. Beleza? Seguindo em frente, a gente tem aqui 2 sessões dentro desse esquema dos módulos, que é Connect Your Learning, onde ele vai fazer conexões importantes, aquele momento que o aluno está ele com ele, checando o que eu aprendi. E o Be Aware of Your Progress pode ser feito em pares, individualmente, ou até mesmo um feedback do teacher. Mas esse feedback do teacher para a turma e da turma para o teacher, ou do aluno para o teacher, nesse processo de aquisição de língua, ele é muito importante, porque eu preciso entender, eu, aluna Helena, onde eu estou, e o que o professor espera de mim nesse processo de aquisição. E eu, teacher, começar a aula dizendo, olha, na aula de hoje eu espero que vocês façam isso, porque isso aqui é o passo a passo da aula. E no final dar um resultado, como a gente tentou fazer aqui como modelo. A gente perguntou quais as expectativas do dia de hoje. Depois a gente vai retomar se essas expectativas foram ou não atingidas. Ok? Então essas 2 sessões são muito importantes. Trouxemos como material de 6º, 7º, 8º e 9º, e é um material impresso, essas boxes que são o Creative Lab, que terá um dia específico para isso. É bom todo mundo já conhecer, porque é material de 6º, 7º, 8º ano, e os alunos amam. No grupo da semana passada, a gente teve um professor que até deu um depoimento, e eu vou pegar a palavra que ele usou 18 vezes e vou usar mais uma, ele traz muito engajamento, e nós precisamos desse engajamento, nós não queremos alunos passivos no Educate. Esse Creative Lab, ele é bem o que descreve no próximo slide, e é o que a gente quer atingir aqui. Creative Learning, criatividade, trocas, colaboração, engajamento e o Experiential Learning. Aí o depoimento desse teacher foi realmente comprovando a segunda frase, que o aprendizado é mais eficiente quando o aluno está engajado. Então foi a 20ª vez agora ali, na construção desse conhecimento. Se a gente está engajando, a gente já está na rota certa. Concordam? Indo para o ensino médio, precisamos falar que o nosso editorial, e eu e a Eli colocamos aqui o nosso Exam Prep, porque nós temos muito orgulho desse material do ensino médio. Ele é robusto, bem preparado, e realmente faz o nosso aluno, que já está no Educate há bastante tempo, ou começando no ensino médio, se ele se dedicar ao Exam Prep, ele vai gabaritar nos nossos vestibulares. Ainda tem uma novidade. Agora já temos lá na plataforma o Reach Your Goals com atualização anual dos últimos vestibulares e Enem. Então tá tudo ali. Não preciso buscar nada fora para quem trabalha com o ensino médio. Ok? Eu tenho só alguns exemplos aqui para falar o quanto ele é robusto e como ele cumpre a função a que queremos, de skimming, scanning e de uma boa análise leitora, compreensão leitora desse aluno. Aqui temos exemplos, que ele trabalha o Word Formation,
exercícios de múltiplas escolhas tão pequenininhos, mas aqui nós estamos tendo ideia desse printed resource. Se você for se apropriar e usar, é lógico que o assessor vai dar todo o caminho de que forma a gente vai colocar isso dentro das suas aulas, como é o caso de vários professores já. Acabando aqui, a gente falou do material impresso na educação infantil, do material impresso no fundamental anos iniciais, do material impresso no fundamental anos finais e no ensino médio. É lógico que é bastante informação, mas cada professor vai se debruçar com mais afinco no seu segmento, no seu ano. A pedidos, esse é o nosso quinto grupo, quinto grupo. A gente está fazendo esse treinamento inicial desde dezembro. E um dos pedidos, quando vocês também hoje vão preencher no final a percepção de vocês, foi que neste momento a gente desse uma paradinha. Foi um monte de informação. Então agora a gente vai pedir para todo mundo fazer mesmo. Stretch, 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 heel, high. Don't stop till you reach the sky. Reach the sky again. Parem um pouquinho. A gente vai dar 3 minutinhos para pegarem um café quentinho novo, se quiserem, tomarem uma aguinha, irem no banheiro. No meu computador está marcando 11h05, retornamos 11h08. Inclusive, eu vou no banheiro. One minute. Pegar café, água. Eu quero ver todo mundo de novo. Não fujam, era só um break, please. Hello. Yes, thank you. Open. Ok, ready? Foi bom uma paradinha? Ok. Então, gente, a paradinha, depois de falar dos segmentos, é para a gente agora falar do Mion. Para quem já me conhece, sabe o quanto eu sou fã de storytelling, do quanto eu gosto de estudar sobre isso, do quanto eu gosto de usar as referências. Ok, Jéssica. A câmera não tá ligando de volta, mas você tá aí, ok. Queria te ver. Ok.
A gente mostrou o caminho aqui, que amanhã já disse que é o dia do LMS, onde vocês vão ver todos os caminhos e todas as entradas como são. Clicando no Maion, no banner do Maion, que vocês terão acesso, vocês vão ver o caminho que está aqui, highlighted in yellow, né? Vocês têm... Aqui é um exemplo do K3A, dos nossos kits. Teachers Resources, Reading na Bilingual Context. Esse é o caminho para quem quiser fazer uma foto de qual o caminho, ou então perguntem para o seu assessor, mas amanhã vocês vão ter tudo isso. Olhem só o que a gente pontuou aqui. Lá no Maion, vocês têm o que nós chamamos de uma curadoria, onde alguém que estudou todo o content, nível léxico e todas as peculiaridades do material, já está trazendo sugestões ou indicações de livros congruentes e alinhados com o material. Daí, lá na Unit 1, traz 3 indicações. Na Unit 2, traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sugestões e indicações. Ah, Helena, então eu só devo contar essas histórias. Não, você é livre. Você pode contar a história porque que você vê e nota que a sua turma gosta. Essas aqui já estão congruentes e alinhadas ao conteúdo e ao nível léxico e à idade de alunos de K3, ok? Tenho professores que usam, e a nossa ideia, todos os assessores estão fazendo, pelo menos no planejamento anual, uma contação de Maion por unidade, já contemplando isso para as 4 unidades do primeiro semestre até 5º ano e para as 4 unidades do segundo semestre até 5º ano. Nos módulos, é uma decisão da escola com a coordenação e a assessoria, quantos livros a gente considera importante. Eu pontuo a importância de ler, e todos nós que sabemos de linguagem sabemos o quanto isso vai empoderar os 2 outputs que a gente falou, que é writing e speaking. O Maion, ele é muito rico. Fora eu ter uma curadoria com indicações de livros, eu tenho também sugestões de atividades com esses livros. Olha só, aqui eu tenho uma atividade onde eu tenho o objetivo dessa atividade. Ah, como é que eu vou fazer? Que materiais eu vou precisar e como preparar? Volto na palavra planning, volto no PDCA, planejar, fazer, checar e atuar. Por quê? Porque se eu não contemplo isso no meu planejamento e ficar muito só no material, lá no meu book, eu não vou usar Maion. E é muito triste, porque o aluno no nosso ecossistema Educate, ele tem direito a esta leitura. E ali, quando a gente mostrou aquelas ideias de leitura, são sugestões, como eu disse. Eu posso contar para vocês escolas que divulgam para a família as sugestões, fazem votações, assim, com os mais velhos. Até o próximo slide, aí ele vai mostrar para a gente aqui. Aqui é um exemplo do 5º ano, livro B, livro do 2º semestre. De novo, o caminho que vocês vão seguir lá na LMS, sendo que amanhã vocês se debruçarão na LMS com as nossas colegas. E aí, aqui no Year 5B, olha só, para a unidade 1, nós trazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sugestões. O que é que muitos professores de 5º ano fazem? Eles mostram para os alunos 4 delas ou 3. Eu tenho uma professora que ela fez uma votação, ainda fez um gráfico de barra, eram 26 alunos, eu acho, nessa história que eu estou contando dessa professora, e aí
A história vencedora, ela fez um gráfico de barra. Dos 26, 14 votaram nessa história, tanto nesse. Não vou fazer a matemática agora, que eu não sou boa na matemática. E aí eu sei que o vencedor, todo mundo leu o livro que foi vencido, que foi o vencedor, porque foi o escolhido pela turma. Trabalhar esses valores, saber perder, é importante, né? E aí, o que eu achei bem legal é que o aluno que tinha votado em outro livro leu também o outro livro em casa. E o aluno que tinha votado no terceiro livro leu também. E nesse 5º ano em questão, eu tenho um aluno que leu 47 livros. Por quê? Porque ele seguiu as sugestões, ele ficou sabendo quais eram as sugestões. E aí eu volto no quesito avaliação. Também considerar no processo de aquisição de linguagem esta proatividade e o quanto ele leu a mais, ok? Neste ano, a gente quer incrementar o número dessas leituras. E aí, a gente trouxe alguns exemplos de alguns livrinhos muito gostosos. Os livros são muito gostosos. Essa coleção do Storytime, aqui para educação infantil, ela é muito, muito, muito de suspense. O que eu vi de aluno chegando com uma maçã pintada de preto, is it true or false? E aí a gente fez muita flip de classroom dele também contar essa história, dele entrar na brincadeira do true or false. Aqui a gente tem true or false for colors, for farm animals, for seasons, for transportation. Então é uma coleção que tu pode ir encaixando lá na educação infantil e ela tá na curadoria como uma indicação. So, my suggestion is be a storyteller as much as possible. Be a storyteller as much as possible. A nossa aula fica divertida, a nossa aula fica com o clima de suspense. Eu crio sinapses. Maria Montessori sempre traz para a gente, nas obras dela, a importância de criar um clima gostoso e de suspense. E o storytelling traz isso. Outra recomendação, falando de recursos impressos, que a gente não poderia deixar de citar e solicitar a leitura de vocês, é esse booklet chamado Tell a Tale. Esse booklet também está lá dentro da LMS. Eu tenho várias professoras que pediram para a escola imprimir e leram e disseram: Helena, realmente valeu a pena ler o Tell a Tale. Ele é um booklet para professores de inglês de todos os segmentos, então serve para todo mundo que trabalha desde a educação infantil e até o ensino médio que estão aqui. E ele fala dos benefícios do storytelling no ensino de uma língua adicional, no trabalho de uma língua adicional. O storytelling como uma prática social que pode ser experienciada em inglês e ela vai além de um instrumento pedagógico, porque ela traz muitos benefícios. Eu recomendo essa leitura, inclusive a gente vai explorar mais esse booklet com um trabalho assíncrono nas escolas que eu estou assessorando. Então, pessoal, Dom Feliciano, se já quiser baixar e ler, será um dos nossos trabalhos. Partindo for the last but not the least important, nós vamos também falar de avaliação. Helena, as colegas ontem já falaram de avaliação. Sim, elas pontuaram a importância da avaliação formativa e somativa. Eu gostei muito de um colega nosso que ele mostrou assim, a avaliação formativa e a somativa, uma em cima da outra, tudo embaralhado. Não, não é isso. A avaliação formativa complementa a avaliação somativa. Num processo de aquisição de linguagem, eu preciso avaliar formativamente. E o que é que a plataforma, o que é que eu tenho de recursos impressos para me auxiliar neste processo de avaliação formativa, Helena? Nós trouxemos 4 tópicos. Nós vamos falar das rubrics, primeiro, que eu sou fã. Eu conto para vocês uma história, quando eu coordenava um programa bilíngue, que às vezes para falar de um aluno, o professor não tinha critério,
porque não tinha essas rubrics. Então, só mostrando para vocês essas rubrics, que eu sou fã, aqui a gente trouxe, eu e a Eli escolhemos um exemplo de uma avaliação formativa nas habilidades do 21st century. Vamos ver juntos, gente, no quesito, na rubric, curiosidade. Nas 4 colunas, eu tenho uma progressão crescente. A Manuela, minha aluna, ela, em fevereiro, assim que eu comecei as aulas, e eu analisei, eu, Helena, professora, escolhi fazer essa análise mensalmente. Era o que adaptava na minha sistematização. Eu notei que a Manuela, em fevereiro, parecia um pouco perdida ou desinteressada na atividade. Poxa, que bússola. Manuela, e quantos mais? E como é que estava essa turma? Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. E em maio, a minha anotação sobre a Manuela foi que ela começou a demonstrar curiosidade sobre o que estava acontecendo. Opa! Depois, em junho, ela já estava fazendo algumas tentativas porque nesse trabalho aqui era sobre paper, como que era feito o papel. E, como mais avançado, mais lá no fim do ano, ela relacionava a ideia de como fazer o papel com outras experiências. Ou eu continuo com alguns alunos no 1 e 2, sobre cooperação, 21st Century Skills, so important. O João demonstrava inicialmente que ele preferia ficar independente, tinha problema em estar junto com os outros. Isso é uma bússola no nosso PDCA individual sobre o João. E eu vou trazer atividades forçando, não, convidando, buscando conquistar o João para essa cooperação. Forçando não, Helena. Buscando, conquistando, trazendo atividades para ver se eu consigo isso com o João. Cada aluno é um aluno, cada turma é uma turma. Tenho turmas num todo bem cooperativa. E eu quero esses trabalhos de cooperação. É um dos nossos pilares também. E aí o João passou a trabalhar com outros, mas talvez começou a ter alguns amigos. Cada um é cada um. Ou ele progrediu para trabalhar bem com outros alunos, ou no último estágio trabalha bem com outros e até ajuda outros grupos. Foi o meu trabalho, essa conquista que eu fiz, analisando individualmente esses alunos. E aí eu tenho outro exemplo ali de criatividade, que segue essa crescente. Cada um vai usar... Comecem, gente, menos é mais. Eu sugiro, comecem com algumas rubrics inicialmente. 4, como está ali. A gente trouxe aquilo ali na parte comportamental. E a gente também trouxe um exemplo com relação ao content e conhecimento. Esse exemplo aqui é dos nossos amadinhos do Year 1. Sou apaixonada por Year 1, por Kids, vocês sabem disso. É do book 1A. Aqui, gente, o content era a importância da reciclagem. E aí também na crescente que a gente está falando, que eu tenho que sistematizar. Ah, Helena, como é que eu faço isso? Imprimo e colo num caderno? Tem um monte de teacher fazendo assim. Eu tenho os teachers que põem isso num Padlet pessoal dele, que ninguém vai ver. Eu tenho teacher que faz isso no seu tablet. Eu tenho teacher que faz isso escrevendo no caderno. Quando teacher em sala de aula, eu fazia isso escrevendo no caderno. E eu sou do caderno, para quem já me conhece. Na importância da reciclagem, a Maria Luísa demonstra desinteresse na reciclagem nesse primeiro ciclo, não demonstra tentativas de responder questões e nem pesquisa, não oferece nenhuma nova informação, não tem interesse. Num segundo estágio, vai que a Maria Luísa já demonstra interesse na reciclagem, mas não está ainda não demonstra capacidade de responder questões. Ou mais para frente, ela já sabe alguma coisa sobre reciclagem. Poxa, conquistei! E ela já participa ativamente de algumas discussões e atividades. E
o estágio que eu quero chegar, ela até já traz informações de casa, conta algumas histórias sobre reciclagem de casa e na escola. Então, houve essa progressão ou não. E eu vou atuar em cima disso. Eu sou a líder deste processo. E isso é o gostoso de ser teacher. É muito bom. Concordam? Aí eu tenho um outro exemplo sobre o ciclo de vida de uma planta, onde o meu aluno pode não reconhecer, passar a reconhecer, conhecer a ordem de um ciclo de vida e, num estágio que eu quero que ele chegue, sabe e descreve, descrição é poderosa, o ciclo de vida de uma planta. No último, também, sobre estar cantando e ritmo, não demonstra falta de interesse, né, na coreografia, na dança, mas ele depois começa a tentar aprender a música. Depois ele aprende, mas ainda comete erros, está tudo bem. E no estágio que eu quero que ele chegue, ele lembra todas as palavras e os passos, coreografia e participa com entusiasmo. E eu que sou a líder desse processo. Again, you are the leader of it. Você faz as tentativas e trabalha nisso. Ok? Faz sentido trabalhar as rubrics? Alinhem com sua assessora de que forma, quais rubrics you are going to begin. Ok? Também, sobre o que foi falado no dia de ontem, a gente tem por escrito, recurso impresso, textos importantes para imprimir e colocar na mesinha de cabeceira. Sobre Bilingual Education, sobre CLIL, sobre Blended Learning e sobre Experiential Learning. Uma leitura extra que reforça e está ali para vocês imprimirem a fala das nossas colegas do dia de ontem. Ok? Aqui, gente, sobre avaliação de aprendizagem, eu vou repetir, porque eu não posso avaliar um processo de aquisição de linguagem somente com uma avaliação somativa. It's not fair. Not at all. Ok? E eu vou ler, sim. A tabela a seguir, e ela está disponível para vocês lá na LMS, apresenta um panorama do processo da avaliação de aprendizagem do nosso programa Educate. A avaliação formativa, ela foca no processo de aprendizagem. O que a gente estava falando das rubrics before, eu estava falando deste processo. Menos é mais. Comecem de alguma forma, ok? Para a gente poder analisar aluno por aluno. Quais os objetivos, gente, de eu fazer uma avaliação formativa com foco nessa aprendizagem? Essa informação para os alunos e os professores sobre minhas expectativas com relação ao ano de vocês. Isso é para agora, para a primeira semana. O que eu espero de vocês nesse ano, gente? Porque eles são os agentes da aquisição de linguagem deles. Nós somos mediadores, regras, guidance claras, feedbacks efetivos. Informar os estudantes sobre o seu progresso. De novo, Helena, falar do feedback. Olha, você precisa ler mais, porque assim você vai conseguir escrever e falar. Você precisa ouvir mais. Eu vou além. Como é que os meus alunos do programa, em casa, assistem filmes e séries? Com áudio dublado? E essa conversa que eu tenho que ter com eles? Desde os pequenininhos, com essas famílias. Informar os responsáveis sobre o progresso de cada estudante. As rubrics, again. Informar o professor sobre o progresso da turma, a fim de que possíveis revisões ou modificações de rumo sejam planejadas. A Helena falou PDCA. Planejamento é a chave do meu sucesso. Fazer em cima do que eu planejei. Corrigir rota. Checar, corrigir rota, atuar. PDCA. PDCA na teoria é lindo, mas como que eu sistematizo o meu PDCA numa avaliação formativa de um processo? É possível, é lindo, é efetivo. Que frequência, Helena, eu vou fazer isso?
Gente, eu sei, cada um vai considerar sua carga horária, cada um vai considerar suas condições de trabalho, mas incluam isso na sua rotina. Semanal, com a carga horária muito grande, pode não ser possível. Eu sugiro mensalmente analisar as rubrics do meu aluno da minha turma. Mensalmente, tira aquele tempo e faz. Semestralmente, vai ficar pobre. Porque, assim, eu sei que são vários alunos, mas ele pode te dar e dará feedback para a escola, para você e para os alunos muito consistentes. Que instrumentos eu vou usar? Eles estão indicados nos recursos didáticos dentro da nossa LMS. Ok? Vamos começar a analisar formativamente, avaliar formativamente. E a somativa é a avaliação que a gente já faz, que tem no banco de dados. Ela é o foco no resultado da aprendizagem, ela provém os dados, ela prover dados, ela vem para prover dados para o histórico dos estudantes, prover dados para decisões sobre aprovação ou reprovação, prover dados para certificação ou indicação para certificação externa. Ela depende do ciclo que a escola segue. Eu sou fã do próximo ponto, que é o nosso relatório de desempenho do aluno. Inclusive, no programa no contraturno, ele é um relatório bem importante para as famílias, saber o desempenho, né? Algumas teachers aqui do Dom Feliciano, a gente conversava que muitas vezes o aluno não está fazendo a parte dele. E, again, nós somos mediadores desse processo. E aqui eu gosto muito desse relatório de desempenho, vou botar o nome, o teacher's name, o level, o group e o term, e eu vou ter 2 parâmetros, atitudinal e de conteúdo, de conhecimento. E para isso, eu vou usar níveis alcançados. E eu tenho do nível limitado ao mastery. No limited level, meu aluno, eu vou informar para essa família que ainda não consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas simples. Ele necessita de constante auxílio. No beginning, com direcionamento, ele consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas simples. No emerging, com orientação, ele consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas básicas. No progressing, com auxílio, consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas moderadas. Tá aí a diferença. No advancing, respondendo a comandos, consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas difíceis. E no mastering, de modo independente, consegue aplicar o que foi aprendido a tarefas complexas. Vocês podem usar essa nomenclatura ou usar outra nomenclatura. Isso é uma sugestão. Na parte atitudinal, é muito importante a família ter consciência de que nível o aluno se encontra com relação à concentração. Concentração tem tudo a ver com aprendizagem, e essa concentração você consegue notar como que é o comportamento, a atitude do seu aluno na sala de aula. E até às vezes detectamos outras questões que a família precisa estar sabendo. Na questão de colaboração e trabalho em equipe, até as próprias rubrics que a gente falou lá atrás vão contribuir para a gente identificar em que nível o meu aluno se encontra hoje. Na capacidade de realizar tarefas orais, escritas ou vivenciais, também eu vou ter que passar em que nível esse aluno se encontra hoje. Na expressão de afetividade também, né? Os exemplos lá na educação infantil do circle time, como é que ele se comporta na rotina, como que ele demonstra no trabalho de colaboração, como que ele se comporta num trabalho em dupla, porque vamos além da língua inglesa. Estamos falando de competências do século XXI, ok? E na organização, gente, eu preciso ter uma organização para aprender. Não há aprendizado sem uma organização. Você sabe, professor de anos iniciais, professor da educação infantil, a organização da carteira, do espaço dessa criança no contexto escolar, e eu vou além dessa organização em casa. Sou professora de 5º ano, o exemplo que eu dei do aluno que leu 47 livros. Onde que é o cantinho de estudo do meu aluno?
É uma conversa que eu posso ter com a família, porque ele pode passar o dia todo na escola, de manhã ele está no programa bilíngue, de tarde ele está no currículo, ele chega em casa de noite, jantar, ter um irmão menor, ter bagunça na sala, mas ele tem que acabar de ler o Maion. Aonde que ele faz isso? Que organização, e assim, é um trabalho que muitos psicólogos, inclusive, estão fazendo, de às vezes pegar uma criança que não tem bons resultados na escola e cair de ter que fazer uma agenda de organização para essa criança. Em que momento ele faz a tarefa de casa? E todos nós sabemos o quanto é importante aquele momento eu comigo mesma estudando, onde eu estou consolidando tudo isso. Esse aluno tem um cantinho de estudo em casa? Esse aluno tem um horário em casa para fazer a tarefa? Se ele já passa o dia todo na escola, o combinado com essa turma é passar a tarefa só para outra semana, porque ele vai fazer isso num momento no sábado? São combinados. Mas são coisas assim que às vezes parece que a gente está falando óbvio, e às vezes não acontece, e não é má vontade do aluno, mas ele não tem uma estrutura organizada, ele é uma criança. Ele não tem uma estrutura organizada, ele não tem um cantinho de estudo. Ele não tem um notebook em casa para ler o Maion. Então, é nossa preocupação ter essa conversa com ele. Gente, ok, nós começamos essa leitura de Maion aqui. Eu vou dar 2 semanas, no próprio Maion você vai montar a turma, inclusive o dia do Maion é quinta-feira. É quinta, ele acho que é. Isso, na quinta-feira é tudo sobre Maion. Você vai montar uma turma, você vai poder controlar, monitorar o quanto esse aluno está lendo nesse ano. E aí, já detectar e conversar com a coordenação. Olha só, eu estou vendo que essa aluna aqui não leu nada. Mas, assim, vocês precisam pedir e incentivar a leitura em casa. Mas aí, ao detectar que não, a gente tem que atuar com a família. E esse relatório também cumpre isso, que a organização do aluno está limitada. Tanto em sala de aula ele não se organiza com os cadernos, não lê o que tem que ler, não faz o que é pedido para casa, e aí a família tem que ver como é que está essa organização. Isso é extremamente importante. Às vezes eu digo que o óbvio tem que ser dito, e às vezes as questões que acontecem são óbvias. Não é má vontade do aluno, não é que ele não queira fazer, não estou dizendo que sempre é isso, mas é que eu sou responsável, eu sou a líder desse processo de aquisição de linguagem. Então, entender as condições. Até quando eu passar uma primeira leitura de Maion, gente, daqui a 15 dias eu vou fazer 4 perguntas sobre essa leitura para um 5º ano. E vai valer nota. Onde vocês pretendem acabar essa leitura? Ah, tá, eu tenho que vir aqui para a escola, eu vou ficar aqui num lugar lá em cima, no laboratório de informática, e vou ficar lendo aqui. Ok, se em casa não tem essa condição, você vai ficando aqui. E eu sei que a quantidade de alunos que vocês têm, em alguns casos, dá para, com o passar do tempo, você entender aonde ele vai fazer isso. E isso é extremamente importante, sendo repetitiva. Ali eu fiz as questões atitudinais. Nas questões de conteúdo, eu também dou uma devolutiva para a família, por isso que eu sou fã desse Student Development Report, onde eu passo para a família o nível desse aluno neste ciclo, sobre a compreensão do conteúdo interdisciplinar. Eu passo para a família nesse ciclo a capacidade de reconhecer o vocabulário. Eu estou falando as palavras, eu estou usando flashcards, eu estou usando TPR, mas ele mesmo assim continua não entendendo. What else are we going to do? A capacidade de se comunicar oralmente, né? E questões individuais, envergonhado, que outros esforços e que outras questões eu preciso analisar. A compreensão de instruções relevantes, né? E a capacidade de agir em respostas a ela, os comandos, as instruções do começo da aula, que você, tendo as rubrics e fazendo isso mensalmente, você vai ter esse feedback para a família, e a capacidade de ler e compreender textos, você sabe, você avalia formativamente, e a capacidade de redigir textos adequadamente. Aqui eu já estou falando de um output. Ok? I do strongly recommend it. Agora, eu e Eli já falamos bastante, é a hora de vocês atuarem. Vou botar aqui no chat. Nós queremos saber
quais são os 3 recursos que vocês usarão. É um Padlet, está aqui o Padlet, vou botar aqui no chat. No primeiro mês de trabalho que mais encheu os olhos ou fez o coração vibrar mais forte. Estou curiosa para o resultado do que vai aparecer. A pergunta é: write 3 printed resources you choose to use on your first month of work in 2022. Para quem nunca usou um Padlet, é só ir no maisinho. E eu peço, por favor, que ao invés de aparecer anônimo, antes de escrever os 3 recursos, aqui tem o exemplo da Helena, escrevam o nome de vocês e coloquem. A Helena, no primeiro mês de trabalho, vai usar os flashcards, reading na bilingual context, e o Student Development Report, for sure. And you, teacher, what are you going to use, please? Coordenação pode escrever em português, mas pode só botar quais 3 o coração pulou que eu já vou usar, que é novo para mim ou não. Ou tipo um que você já usa e agora você vai incorporar. Vou me debruçar e entender melhor. Uhum. O pessoal está trabalhando, né, Eli? A Fernanda botou. Quem não conseguiu botar o nome antes, pode botar o nome depois. Eu não atinei a botar o nome, Helena, deixa eu ver. Daí só vai em cima nos comentários e bota o nome. Tá. Jéssica, flashcards, regional bilingual contexts, rubrics, flashcards, memory game. I love flashcards, I love it, me too. Rubrics. Isabella, flashcards, scope and sequence is your Bible. Always. Rubrics. Emily, flashcards, students development report and rubrics. Fernanda, reading in a bilingual context, rubrics, flashcards, scope and sequence, always. Isabella, Felipe, student development report, memory game, storytelling activity, as you are a great storyteller. I am sure of this. Bruna, flashcards, rubrics, and reading a bilingual context. Gabriela, memory game, flashcards, I love it, and rubrics, perfect. Fernanda também já li, flashcards, todos vão usar todos os flashcards, storytelling activities e o relatório de desempenho. Perfect, perfect, perfect. A gente fica muito feliz com isso, né, Helena? Go, Eli. Estou dizendo que a gente fica muito feliz com isso, porque os flashcards, né? A gente usando bastante, a gente vai aguçar a curiosidade e o vocabulário dos meninos, vão fazer com que eles, né, falem sempre mais e mais, desenvolvendo essa fluência. Perfect, perfect, perfect. A gente tá vendo o teu... agora ele só tá mostrando o WhatsApp. Opa, peraí que eu fiz coisa errada aqui. O teu e-mail. Que eu fui pegar o e-mail. Gente, tendo visto o que vocês vão usar no primeiro mês,
a gente encerra. Antes de encerrar e agradecer, a gente volta lá nas expectativas, que era compartilhar ideias, revisar conceitos, novidades, experiência, aprendizagem, conhecimento de novos instrumentos, aprender novas coisas. E perguntamos se atingimos essa expectativa. E o que, de repente, não foi explicado, a gente fica à disposição. Agora é a hora para perguntas e perguntarmos para vocês se as expectativas que vocês entraram no dia de Printed Materials foram atendidas. Obrigada pela participação no Padlet. E voltando nas expectativas que vocês escreveram lá no começo, foram atendidas? Eu estou pedindo um feedback para vocês. Agora alguém podia abrir o microfone e falar com a gente um pouquinho, não podia? Yes, they can. They are going to. They are shy. No, they are not. Only one, please. Eu abri. Helena foi atendida, sim. É a nossa terceira vez assistindo. Então, bastante coisa a gente relembrou, né? Ainda estava assim, fresquinha, mas eu acho que é sempre válido, é bom. Né? E foi bem dinâmico hoje. Eu acho que hoje até passou mais rápido, a gente se estendeu um pouquinho mais, mas vocês são bem dinâmicas, assim, passou a nossa manhã. Eu estava olhando agora, a gente tem que ir para a escola à tarde, né? Já é quase meio-dia, assim. Sim. Muito obrigada. Ai, Obrigada por falar. Mais alguém? Alguma contribuição para a gente é muito importante. Eu gostaria também de registrar aqui minha gratidão pela oportunidade de estar aprendendo, né, aqui com vocês. É a minha primeira formação aqui, né, com um grupo, e estou com ótimas expectativas, assim, de ver toda essa teoria agora sendo aplicada na prática, né. Ontem deixei esse meu feedback também na primeira formação, o quanto é legal a gente estudar teorias e falar sobre teorias e fazer exercícios de prática com ela, tanto em formações quanto na prática oficial mesmo, né, em sala de aula. E eu sinto que com esse programa eu vou ter esse resultado muito prático. Então, estou bem feliz aí. Obrigada pelo seu feedback. All the feedbacks are always important. Emily, quer falar? Isso. Helena, mas como foi colocado, o pessoal tem aula 1 hora, a gente, né, tem que dar uma aceleradinha aí. A gente colocou... Isso, então vamos partir para a pesquisa de satisfação e encerramento. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, também pode usar o chat, please. A gente colocou aí no chat, tá? O link para a pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que vocês coloquem, né? Porque o sentimento de vocês, tanto coisa que precisa ser melhorado também, a forma que foi colocado. E a gente agradece muito a participação de vocês. A gente pede que vocês façam, né? Entrem no link, façam. Quem não conseguir entrar por ali, por favor, copia e abra, né? Uma outra janela. Mas que faça essa pesquisa e pode ir se retirando. E muito obrigado, que o ano seja muito, muito profícuo e que todos consigam usar todos esses recursos que a gente tem e nós estamos à disposição. O assessor pedagógico está com vocês, eu e a Helena nessa parte, né, colocamos nosso contato, que precisar da gente, estamos juntos. Muito sucesso e tudo de bom. Muito obrigada, gente. Por favor, preencher a pesquisa de satisfação, que também é muito importante. Ok? Helena.